Vamos então começar com funcionários, a questão 481. Para que a gente possa entender o que o Kardec está colocando aqui, o que o Kardec está perguntando, nós precisamos entender o que são esses convulsionários. São pessoas que tinham convulsões, entravam em transe. E por que dessas perguntas aqui do Kardec? Para isso a gente tem que olhar a revista de novembro de 1859, quando o Kardec está comentando ali na revista os convulsionários de Saint-Médard, que é um cemitério, né, que tem na França. Esses convulsionários, eles iam no túmulo, essas pessoas iam no túmulo de um diácono, né, diácono de Pérez, eles iam no túmulo desse diácono, e lá eles tinham essas convulsões, né, eles falavam coisas que eram além do conhecimento deles, não sentiam dor, né? Eles se martirizavam, não sentiam dor, crucificavam pessoas, eles se feriam, eles faziam as chagas, né? Furavam as mãos, não sentiam dor. Então aquilo virou digamos assim, aquilo tomou um vulto tão grande, o número de pessoas tão grande iam lá nesse túmulo desse diácono para ter essas convulsões, para ter esses transes, que até anotei aqui, 1732, né, a justiça francesa mandou fechar, não permitiu mais que as pessoas entrassem lá no cemitério para poder ir no túmulo desse diácono, porque aquilo virou um sensacionalismo de curas, e aí as pessoas saíram lá, não iam mais no cemitério e começaram a fazer ter essas convulsões e ter esses transes, né, nas casas, e colocavam que curavam pessoas. Aquilo saiu em todos os lugares, em todos os cantos. Isso foi em 1700, nós estamos aqui em 1800, o Kardec fazendo essas perguntas para os espíritos, porque isso, apesar de ter sido um século antes do que Kardec está aqui, mas era uma coisa que repercutia muito, se colocava muito, se falava muito desses convulsionários, né? Então a gente precisa entender do que se trata para poder entender a colocação aqui, né, e as perguntas do Kardec. E lá na revista é interessante, quem quiser ler, porque lá o Kardec entrevista o diácono, né? Esse diácono de Pérez tem um acento, não é Paris, não, tem um acento circunflexo no A, no nome dele, é Pérez. E ele pergunta para esse diácono se ele tem alguma coisa a ver com essas convulsões. Ele fala que não, de jeito nenhum, o trabalho dele sempre foi para os pobres, e aquilo ali foi colocado. Ele falou assim, e que tipos de espíritos estavam trabalhando nessas situações? Ele falou assim, os das piores espécies, né, os mais ignorantes. Então é interessante, porque nós vamos ver lá que o Kardec aqui em 1857, ele está fazendo essas perguntas para os espíritos, e depois em 1859, lá na revista, ele volta ao assunto e ele conversa, ele evoca esse diácono vem através de um médium e ele entrevista esse diácono, para esse diácono colocar que aquilo foi, interessante que ele coloca que isso foi uma intriga, né? Foi uma intriga pelas minhas ideias, porque ele defendia, ele era jansenista, né? São aqueles que são adeptos das ideias ferrenhas de Santo Agostinho. Então, por causa das ideias dele, houve ali uma espécie de complô, e aí eles colocaram que indo no túmulo dele lá teriam curas, teriam milagres, e os espíritos, para criar mais confusão ainda, começaram a participar, e eram os espíritos menos esclarecidos que estavam participando de toda essa situação e fazendo com que as pessoas não sentissem dor, que as pessoas entrassem nesse transe,
tivessem uma série de manifestações, e aí o pessoal da época achou que aquilo era milagre, achou que o diácono era um santo, e a coisa foi indo, ele não tinha nada a ver com isso. Muito pelo contrário, eram os espíritos intrigantes que estavam montando tudo aquilo. Por exemplo, como a gente precisa prestar atenção e tomar muito cuidado com essas questões que as pessoas acham, porque ali ele faz milagre, porque ali cura, porque ali faz isso. Precisa ver quem, como, quais são as intenções, o quanto aquele lugar ou aquele médium está ligado a Deus, está ligado às coisas boas, o bem que ele realiza, como ele vive na vida particular dele, como é o trabalho dele de evolução, sabe? Tem que se ver todo o entorno, porque não é porque realiza coisas que a gente chama de anormais ou de sobrenaturais ou milagres, né, como se costuma colocar, que aquele espírito é do bem. Nós já temos muitas provas em relação a isso, muitos acontecimentos, e este aqui, né, que aconteceu nos idos de 1700, porque em 1732 é que eles tiveram que fechar o cemitério por causa de todos aqueles acontecimentos, eram os espíritos instigantes, trevosos, que realizaram toda aquela situação ali e criaram esses convulsionários. Então vamos lá, vamos ver as perguntas do Kardec. 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem em indivíduos chamados convulsionários? A espiritualidade responde sim, e muito grande, assim como o magnetismo, que é sua primeira origem. Muitas vezes, o charlatanismo tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os fez cair no ridículo. Aí ele continua a pergunta: de que natureza são, em geral, os espíritos que colaboram com esse tipo de fenômeno? Eles respondem: de natureza pouco elevada. Pensais que espíritos superiores se divertem com tais coisas? São de espíritos pouco elevados, né? São espíritos ignorantes, são espíritos que estão na mesma sintonia, são espíritos que estão na mesma colocação dos encarnados que estavam ali. E eles pura e simplesmente faziam com que eles entrassem, né, num estado alterado de consciência, que é o transe, né? E de alguma forma eles, se modificando nesse estado alterado de consciência, eles eram dominados, eles eram impulsionados por esses irmãozinhos instigantes a se ferirem, a crucificarem, a falarem outras línguas, né? Fazerem uma série de coisas, e aqueles que estavam sintonizados ali, eles conseguiam fazer com que eles se sentissem melhor, que eles achassem que tinha havido um milagre porque eles se curaram. E existe todo um processo, a gente estudando, a gente vai ver que existe todo um processo por trás, até porque normalmente a doença, ela vem para que a pessoa se aprimore, para que a pessoa se melhore, para que ela aprenda, para que ela cresça, para que ela se modifique. Nós é que temos essa ideia de que a doença é uma coisa do mal, que a doença é uma coisa do demônio. Não! A doença normalmente é um gatilho que está ali reparando uma situação do passado, ou às vezes dessa mesma vida, ou é um gatilho para fazer que a gente já tenha ali, que nós mesmos programamos no plano espiritual, antes de virmos, que se a gente não tivesse do caminho, aquele gatilho dispararia, aquela doença viria para sacudir, para fazer a gente voltar para o caminho. Nós temos que mudar essas nossas ideias em relação a uma série de coisas. Então ele coloca aqui, né? De que natureza são em geral os espíritos que colaboram com esse tipo de fenômeno? De natureza pouco elevada, são os irmãozinhos ignorantes. Pensais que espíritos superiores se divertem com tais coisas? Como o estado anormal dos convulsionários, porque é uma convulsão, hoje nós chamamos de transe, né? Como o estado anormal dos convulsionários e daqueles que têm crises pode desenvolver-se subitamente em toda uma população, né? Porque ali muitas e muitas pessoas entraram nesse transe, né? A ponto da polícia ter que fechar
o cemitério. Então foi uma coisa muito pública, num número muito grande de pessoas, né? Aí os espíritos explicam: efeito simpático. Em alguns casos, as disposições morais se comunicam muito facilmente. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos. Vamos lembrar que Kardec estudava magnetismo, né? Ele estudava todos os livros, todas as colocações em Mesmer, por isso que os espíritos colocam aqui para ele, Kardec: não sois tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreenderdes isto, e para não compreenderdes a participação de alguns espíritos, e para não compreenderdes a participação que alguns espíritos podem ter neles, por simpatia por aqueles que os provocam, por sintonia, por similaridade com aqueles que estão provocando, com aqueles que estão criando aquelas situações. Aí nós vamos ver aqui a questão, uma colocação do Kardec, né? O Kardec dando um parecer aqui. Entre as estranhas faculdades que se observam nos convulsionários, pode-se reconhecer facilmente algumas de que o sonambulismo, né, que é o transe, né, o médium inconsciente, e o magnetismo oferecem inúmeros exemplos. São, dentre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento alheio, a transmissão simpática de dores, etc, etc. Que eram fenômenos que aconteciam com esse pessoal do cemitério, que ia lá no cemitério, né, de São Medard. E é por isso que, se a gente não for buscar na história, lá na Revista Espírita, toda essa situação, a gente não entende o que o Kardec está colocando aqui. Por que a insensibilidade? Porque eles se furavam, né? Eles se colocavam lá para serem crucificados, e eles crucificavam mesmo. Eles eram torturados, as pessoas eram pregadas na cruz. Ali não sentiam dor. Essa insensibilidade, ela era causada por esse transe que esses espíritos causavam nessas pessoas que tinham sintonia, né, que estavam ali já predispostas para toda essa situação. Portanto, Kardec continua: portanto, não se pode duvidar de que aqueles que são acometidos por crises não estejam numa espécie de sonambulismo desperto. E aqui a gente está colocando aqui essa questão do sonambulismo sempre no sentido do transe inconsciente, né? Mas aqui desperto, né? Provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Então eles estavam induzindo, era uma auto-hipnose e hipnotizando os outros. Então eles estavam magnetizando os outros para que entrassem naquele transe, naquela situação, e eram magnetizados também por aqueles que estavam ali. Então é um efeito de grupo, é quase como uma hipnose coletiva que aconteceu aí nesses convulsionários de São Medard. Kardec continua perguntando aqui: qual é a causa da insensibilidade física que se observa tanto em certos convulsionários como em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Né? Vamos lembrar aqui que eles eram até crucificados ali, né? Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético que atua sobre o sistema nervoso, da mesma maneira que certas substâncias. Então é o magnetismo que estavam sendo transmitido e induzido ali, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, que fazia com que eles ficassem insensíveis à dor. Então é o que ele está falando aqui. Em alguns é um efeito exclusivamente magnético, que atua sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias também atuam, anestésicos atuam, né? Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pois a vida parece ter se retirado do corpo para se concentrar no espírito. O que ele está colocando ali? A exaltação do pensamento, estavam tão
né, mergulhados naquilo que eles achavam que era milagre, que era religiosidade, se achando que estão se santificando, ou que estão entrando em contato com santos, aquela coisa que a religião às vezes faz com que as pessoas mentalizem, e mentalizando elas materializam, fazia com que eles acabassem quase que assim, nós vimos isso em Emancipação, no capítulo Emancipação da Alma, né, no capítulo 5, eles saíssem, né, tivesse essa emancipação, saísse um pouco do corpo, e ali vai ter as sensações do espírito, que é uma sensação total, né, que é uma visão total, que é uma sensação total, e eles acham que estão tendo ali uma epifania, um êxtase, como os santos que eles tanto aclamam, né, e que colocavam, e isso vai gerando uma histeria mesmo, quase que coletiva. Repetindo aqui, né, quando ele diz: em alguns é um efeito exclusivamente magnético que atua sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pois a vida parece ter se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Não sabeis que quando o espírito está extremamente preocupado com alguma coisa, o corpo não sente, não vê e não escuta nada? Então, quando nós estamos nos dedicando, nós estamos num foco com alguma coisa, às vezes a gente se machuca, se corta e não percebe. A gente vai ver o sangue, às vezes, e fala: nossa, hoje eu me machuquei, porque eu estava tão focado, eu estava tão, né, colocado ali naquela situação que não percebeu. Por quê? Porque a mente está tão presa em determinadas situações, pensamentos, emoções, ou naquela coisa que nós estamos nos dedicando ali, que a dor ou aquele sentimento não consegue chegar. E aqui nós vamos ver uma outra colocação do Kardec também, né? Posição do Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo muitas vezes fornecem nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que só triunfariam sobre uma dor aguda se admitíssemos que a sensibilidade encontra-se neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Então, o que ele está colocando aqui? O fanatismo, essa exaltação, esse magnetismo que está todo mundo envolvido ali, age como um anestésico no cérebro. Nós vamos ver pessoas na China, por exemplo, que são submetidas à cirurgia, e até hoje isso ainda acontece, e já acontecia há 3, 4 mil anos atrás, com a acupuntura, né? Em determinados meridianos que eles sabem colocar ali as agulhas, faziam com que eles pudessem cortar, realizar uma série de coisas sem que a pessoa sentisse dor, porque elas agiam bloqueando no cérebro as regiões da dor. E isso, como pode ser feito por uma agulha, pode ser feito pela vontade, porque a vontade, ela é a força propulsora que nós temos em nós, para o bem ou para o mal. Nós é que vamos direcionar. A energia e a força nós temos. E nós alimentamos e fazemos com que ela cresça muito. Para onde nós vamos direcioná-la, que é a questão maior que está no nosso livre-arbítrio, está nas nossas escolhas. Então é o que ele está colocando aqui. A exaltação fanática e o entusiasmo muitas vezes fornecem nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que só triunfariam sobre uma dor aguda se admitíssemos que a sensibilidade encontra-se neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate, muitas vezes nem se percebe um ferimento grave, ao passo que, em circunstâncias normais, um arranhão causaria um sobressalto. Nós vemos muitos relatos de guerra, de soldados feridos que continuavam lutando, né, que às vezes são até aclamados, recebem medalha por bravura, porque eles nem sentiram o ferimento. Eles vão ver que eles estão feridos a hora que, como a gente diz, o sangue esfria, né? Porque o que não é o sangue que esfria, é a cabeça que esfria. A hora que ele se desliga daquela situação é que ele vê que ele está ferido. Antes ele está tão ali inflamado, ele está tão magnetizado, que
que é a mesma coisa que acontece com esses convulsionários aqui. Está tão magnetizado que ele está ferido e não percebe, não sente a dor. O Kardec continua. Uma vez que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, é possível perguntar-se como, em alguns casos, dependeram de uma autoridade para fazê-lo cessar. A razão é muito simples. Nesse caso, a ação dos espíritos é apenas secundária. Eles nada mais fazem que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e a exaltava. De ativa ela se tornou latente, se tornou oculta, e teve razão em agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Além disso, sabe-se que essa intervenção é impotente quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. O que o Kardec está falando aqui? Ele está falando das autoridades da polícia ter fechado o cemitério, ter parado com esses convulsionários lá do Saint Médard, Então ele está dizendo, uma vez que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, são espíritos menos esclarecidos que estavam trabalhando nessa ação, é possível perguntar-se como, em alguns casos, dependeram de uma autoridade para fazê-lo cessar. Porque a hora que eles fecharam lá e não permitiram mais, foram a maioria, porque ali ia multidões lá para o cemitério, a maioria não teve mais essas convulsões. Foram poucos que continuaram, em algumas casas, em alguns lugares. Por isso que ele está dizendo, a razão é muito simples. Nesse caso, a ação dos espíritos é apenas secundária. Eles nada mais fazem que aproveitar uma disposição natural. Então eles aproveitavam aquela disposição natural que as pessoas estavam indo lá para entrar em transe, para ter uma epifania, para realizarem coisas e eles aproveitaram isso, principalmente naquelas que já têm uma diferenciação, são médiums ostensivos, pessoas que facilitam esse tipo de coisa, eles por simplesmente aproveitavam isso. Eles estavam ali no cemitério, estavam ali reunidos. Então a hora que a polícia fechou, aquilo foi diminuindo, que se parou e que não se falou. Se a gente não volta na história e não vai ver lá na revista, a gente nem sabe dessa situação, que era uma coisa que naquela época, 1700 e pouco lá na França, devia ser muito falado em todos os cantos, Então, está dizendo, a razão disso é simples. Nesse caso, a ação dos espíritos é apenas secundária. Depois ele coloca que a autoridade não suprimiu essa disposição. Quer dizer, a autoridade da polícia que foi lá, ela não suprimiu a disposição, nem a facilidade que as pessoas tinham de entrar nesse transe, de magnetizarem umas às outras. Mas a causa que a entretinha e exaltava. Ele suprimiu a causa. Qual era a causa? Eles irem no túmulo do diácono, que eles achavam que era santo, e eles achavam que se jogando lá no túmulo, que pegando no túmulo, que entrando em contato com o túmulo, eles entrariam nesse transe. Como o cemitério foi fechado e na cabeça deles era o túmulo que realizava isso, eles não conseguiam realizar mais. Porque se eles tentassem, eles iriam conseguir. Como alguns conseguiram, mas foram poucos. Por quê? Porque o que os exaltava, o que os motivava, era ir lá no túmulo. Era acharem que lá, naquele túmulo, o espírito do diácono estava lá à disposição para fazer aquele show todo. Não entendendo que um espírito que quis se aprimorar, que trabalhava para os pobres, um homem que tinha a vontade de se modificar e a vontade de ajudar os pobres, jamais estaria ali, estaria em outras, como ele mesmo diz lá na revista, estaria em outros lugares, continuando o trabalho dele para os pobres, para os mais necessitados. Então aqui, a autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava, que era não permitir que eles chegassem no túmulo. De ativa, a causa de ativa ali junto ao túmulo onde eles acreditavam que acontecia, ela se tornou latente, estaria escondida dentro de cada um, e aqueles que a tivessem manifestaram pouco, mas foram poucos.
e teve razão em agir assim, né? A polícia teve razão em agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Imagina pessoas sendo perfuradas, outras lá sendo crucificadas lá dentro, né? E aconteceu uma morte ali qualquer hora, então a polícia teve que intervir. Além disso, sabe-se que essa intervenção é impotente quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Quando a ação do espírito é direta na pessoa, no caso da subjugação, né, da obsessão, a polícia pode ir lá, tirar a pessoa, botar a pessoa em outro lugar, botar no sanatório, botar não sei aonde, porque aquela ação do espírito é direto com aquele encarnado, porque eles estão em simbiose, eles estão, né, na mesma linha de sentimento, de pensamento, né, muitas vezes a culpa, ele se sente tão culpado pelo mal que ele fez, isso é inconsciente, pelo mal que ele fez àquele espírito, que a hora que aquele espírito vem ali com a vontade da vingança, colocando para ele, você é isso, você é aquilo, ele aceita. Por que ele aceita? Porque ele tem um sentimento de culpa lá dentro e é inconsciente. E aí ele acaba se subjugando àquele espírito que está querendo ali castigá-lo, porque lá no íntimo ele acha que ele sendo castigado, ele está pagando os erros dele. E quando nós sabemos que o único jeito de nós pagarmos os nossos erros é ressarcindo aquelas pessoas a qual nós causamos dano ou nos colocando fazendo bem para outras como ressarcimento pelo erro que nós cometemos. É nos modificando e tendo a certeza que nós não vamos cometer mais aquele erro porque nós nos modificamos. É isso que faz com que a gente caminhe para frente, é isso que faz com que a gente melhore e que a gente cresça, né? Não é se torturando, furando as mãos, né? Fazendo show, não é isso que vai fazer com que ninguém se transforme num ser humano de bem, num espírito melhorado. É o esforço interior de se modificar, de se realizar a nossa reforma íntima. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos ver a afeição dos espíritos por certas pessoas. Nós paramos aqui na 483 e no próximo estudo nós vamos começar a 484. Até lá!